Mas aí o que eu fiz no final, então? Eu peguei, não, vamos tentar fazer sem o traffic. Vamos fazer isso com o Nginx junto aí com o Fabricator. E a gente fez um teste. A gente vai fazer esse pedaço aqui. Eu falei que funciona. É o Nginx junto com o Fabricator. Só que para fazer isso rodar, eu primeiro vou destruir tudo que eu já tinha pronto para não atrapalhar com o que eu vou fazer agora. Eu vou destruir os containers antigos, vou destruir os volumes que não está usando e vou inclusive tirar a rede Fabricator também. Pronto, não tem, está zerado antes da gente começar a ter feito aquela prática. E aí vamos começar passo a passo aqui e ver o que vai acontecer. Primeiro eu vou criar a rede do Fabricator. A rede do Docker que eu vou usar para fazer a comunicação entre os dois containers. Depois eu vou pôr no ar o proxy reverso. Eu vou vir aqui. Está no ar o proxy reverso com Nginx. Agora eu vou colocar no ar o banco de dados que o Fabricator vai usar. No caso, a gente vai criar um container com MariaDB. Para isso, eu vou criar primeiro um volume para guardar os dados do banco de dados. Então, é o MariaDB Data Fabricator. E aí eu vou pôr no ar um container do MariaDB. Então, esse MariaDB Fabricator vai ser o banco que eu vou usar no Fabricator. Usuário root 12345. Isso aqui é só para um problema de segurança, não é legal deixar habilitado no banco. Eu não mudei e deixei aqui também. Estou usando a imagem da Bitnami, não é a imagem original do próprio MariaDB. É o Bitnami MariaDB. Está no ar o banco. Se a gente vier aqui em Containers e atualizar a lista, você consegue ver que o MariaDB está rodando. Se você vier nos logs dele, ele está pronto para receber conexões na porta 3306. E aí eu vou pôr no ar o Fabricator. Então, eu vou primeiro criar um volume para guardar os dados do Fabricator. E aí vou pôr no ar o container do Fabricator. Esse monte de linhas aqui. A ideia aqui, ó, tem uma linha sobrando aqui que a gente podia tirar. Senão vai dar erro para vocês aqui. Antes de rodar isso, tira essa linha do certificado aqui. Ó. Esse é o último teste que eu estava fazendo e já não estava dando certo. Deixa só isso aqui só com o volume do Fabricator Data. Tira esse volume do diretório certificado aqui. Então eu vou pegar esse comando, vou colar aqui. Então o volume eu estou usando ele aqui, a rede eu estou botando ele na mesma rede que o banco. Ó. Os dois estão na rede Fabricator, para um poder comunicar com o outro. Eu vou acessar a porta 80443. Aí eu configurei quem é o host do banco de dados, é o nome do container. O virtual host eu coloquei aqui para a gente poder acessar ele usando o proxy reverso, com essa URL. Eu botei o usuário admin, a senha FAB 12345 no Fabricator. Se quiser mudar esses dados para não ficar o meu nome, meu e-mail aí, vocês podiam mudar também. Inclusive eu podia fazer aqui. Mas eu estou falando a porta do banco é 3306, o usuário do banco é root 12345, que é o que a gente usou aqui, ó, root 12345. E aí eu vou pôr no ar o Fabricator. Está rodando. A gente vê agora nos containers, o Fabricator está rodando. Se você vier em logs, você consegue acompanhar o processo de criação do container. Ó. Ele vai inicializar várias coisas, vai conectar no nosso banco, vai criar as tabelas e o banco que ele precisa, colocar os dados que ele já precisa lá dentro. Demora um pouco. Pronto. Está rodando. Achou o banco, na verdade. Agora sim ele startou o Fabricator. Então agora o Fabricator está no ar. Se a gente vier agora no navegador e eu tentar acessar a URL que eu coloquei lá para ele no proxy reverso, é essa URL aqui. Ó. Então, se eu vier no navegador e tentar acessar essa URL, vai dar erro.
Não importa se é HTTP ou HTTPS. Por quê? Ficou faltando um último comando aqui, ó. Esse último comando, essa linha aqui, ó, eu tenho que rodar isso dentro do container do Fabricator. É nessa linha em que eu falo para ele qual que é a URL que ele deve responder, que ele deve aceitar. E aí eu explico para ele, olha, é essa URL aqui. Eu preciso copiar essa linha. A gente tem que ir lá no Portainer e entrar dentro do Fabricator. Eu tenho que acessar Fabricator, vir aqui no console e pedir para conectar. Isso aqui, moçada, é dentro do container. E aí aqui dentro eu colo aquele comando e dou Enter. Pronto. Ele salvou essa URL dentro dessa propriedade aqui na configuração do Fabricator. E aí se eu voltar aqui e tentar acessar, continua dando um erro. http://. Aí. Acessou. Abriu o Fabricator. Usando a URL que a gente colocou lá pelo proxy reverso. Só que está acessando via HTTP. Eu não consegui fazer ele acessar via HTTPS. Via HTTPS ele não encontra o servidor. Só via HTTP. É isso que eu estava tentando arrumar até pouco antes agora da aula. Já tentei de tudo, pelo menos o que está na documentação, e não deu certo. Mas porque eu queria mostrar, isso aqui já vai funcionar. A gente já consegue entrar no Fabricator e fazer alguns testes com ele. Mas não tá legal para botar em produção, pô. Como é que você põe um servidor que vai guardar as informações dos seus projetos em HTTPS? Como é que você troca informação com esse servidor de coisas que você está enviando lá e não pode ser desse jeito. Tem que dar um jeito de rodar com HTTPS. Mas aí depois a gente pode testar isso. E aí como é que eu entro no Fabricator? Eu coloquei como usuário e senha admin fab 12345. Então tá lá, admin fab 12345. Ele vai abrir o nosso. Eu estou dentro do Fabricator. Vocês vão ver que vai dar uma mensagem aqui embaixo reclamando sobre fuso horário. Lembra que a gente fez numa das aulas, a gente arrumou o fuso horário do container. Nessa prática que eu estou fazendo aqui, a gente não mexeu na questão de fuso horário. E aí o fuso horário do container do Fabricator não está batendo com o fuso horário que o navegador apresentou para ele. E aí ele está reclamando. Mas isso aqui é fácil de arrumar. Isso aqui, se você clicar nessa própria mensagem aqui, ó, ele vai falar, olha, eu estou usando esse, mas o ideal era usar esse aqui, que é o que está na minha máquina. E aí você manda ele fazer a troca do fuso horário. Pronto. Esse é um dos problemas que já está arrumado. O que mais ele está mostrando aqui que chama atenção é essa exclamação com um trezinho ali do lado. Se você clicar, ele vai te mostrar que tem alguns problemas não resolvidos. E ele te mostra o problema e dá para você arrumar esse problema. Por exemplo, esse segundo aqui, ele está falando para instalar o Pigments para melhorar assim, a marcação da sintaxe do código, provavelmente. Esse aqui dá para arrumar também. É só clicar aqui no Install Pigments, pedir para editar e mudar o valor. Fala para ele, não, eu quero que você use. E aí salva. Pronto. Sumiu aquele problema do Pigments. Continuo com alguns problemas aqui. Alguns deles são relacionados ao MySQL, no caso ao MariaDB. Aqui eu acho que é uma questão de segurança. Esse strict all tables. Não faço nem ideia do que isso faz. Ele só fala, eu li mais ou menos isso aqui, ele fala o seguinte, que o Fabricator consegue trabalhar se você setar essa variável. Então ele fala para a gente ir lá na configuração do banco de dados e setar essa informação lá dentro. Vai dar trabalho demais para a gente aqui. Eu vou ter que logar no container, procurar o arquivo de configuração, colocar esse cara lá dentro, reiniciar o banco. Aqui ele fala o seguinte no final, ó. Se você não pode ou não quer habilitar isso aí,
Você pode ignorar esse aviso e o Fabricator vai funcionar corretamente com ele habilitado ou não. Então, o que eu vou falar para ele? Olha, ignora esse problema. E agora aumentou, foi para 5, olha que beleza. Ah, o tamanho do máximo pacote permitido. Ele fala que o recomendado, o valor recomendado é esse aqui. Mesma coisa, eu vou ter que ir lá no arquivo de configuração do MariaDB e setar esse cara. Moçada, isso pode causar que escritas grandes falhem. Vamos ver, a gente vai tentar usar sem isso aqui, se der problema a gente volta atrás. O que mais ele mostra aqui de problema? O MySQL pode rodar devagar. Aqui é uma questão de configuração de memória. Por quê? A configuração padrão está a 128 MB de buffer do banco. Ele fala que o ideal é que seja 40% do total de memória da máquina. Então, por exemplo, se a minha máquina tivesse 4 GB, eu tinha que pegar 1.6 GB para o MySQL, no caso para o MariaDB. Não vou fazer isso também. Eu vou deixar o mínimo e aí se der problema, a gente pode arrumar isso. O ideal é que se você for colocar isso em produção numa empresa que muita gente vai estar acessando ao mesmo tempo, provavelmente isso aqui vai dar problema. Então seria ideal aumentar esse valor. Como eu estou rodando esse cara local, e a gente vai acessar esse cara, soma aí 10, 15 alunos, não tem problema deixar isso aqui. E aí ele mostra várias coisas assim, ó. Por exemplo, a parte de e-mail não está configurada. Lá no final da prática, a gente vai criar uma conta num servidor aí e vai usar ele para enviar e-mail a partir do Fabricator. A autenticação não está configurada. Essa parte também é uma questão de segurança, não está legal. Tá desabilitado, está desbloqueado. O ideal era você arrumar essa configuração, mas aí também é complicado, não dá para ser feito pela web. Vai ter que ir lá dentro do container e mexer nos valores. Não vou mexer nisso aqui não. Então, cuidado, isso que a gente está fazendo aqui não é para colocar em produção. É mais para a gente ver funcionar. E o dia que se você quiser colocar em produção, aí vai ter que descobrir como é que arruma esses problemas. Deve encontrar, moçada. Se você jogar esses erros um por um lá, deve mostrar como é que você vai arrumar isso aí. Mas qual que é a ideia do Fabricator? Eu falei para vocês que ele é como se fosse um gerenciador de projetos. Então, o que tem aqui fácil para a gente descobrir? Ele tem uma parte onde você pode criar tarefas ou descrever bugs para você arrumar o problema depois. Que é o que está aqui nesse manifest. O Diffusion é para você acessar repositórios. Então você consegue, por exemplo, acessar um repositório do GitLab a partir do Fabricator. Ele meio que clona o repositório dentro dele e aí você consegue acessar ele por aqui. Dá para configurar o Fabricator para ter um repositório dentro dele também. E aí, ao invés de você precisar usar o GitLab ou o GitHub, você pode usar o repositório dentro do próprio Fabricator. Tem que olhar na documentação como é que faz isso. Esse Friction é para você criar wiki. E aí você pode editar páginas. De repente, os seus projetos têm uma página de documentação. Vocês podem montar essa documentação direto dentro da wiki daquele projeto. É isso que está dentro do Friction. Os projetos seriam aqui. A gente vai criar um daqui a pouco. As pessoas que eu tenho na minha máquina. No caso, só tenho o meu usuário. A parte de autorização e login aqui é interessante, porque do jeito que está, ele está falando que todo mundo que acessar esse Fabricator vai conseguir criar uma conta. Vai criar a conta, não quer dizer que ele vai conseguir acessar depois. E que para acessar depois, o administrador tem que aprovar essa conta. Mas você pode adicionar outro provedor além de usuário e senha. Se você clicar aqui no botão, ó, adicionar provedor, você pode pegar de repente e configurar com a conta da Amazon, do GitHub, e mais é conhecido aqui do Google. Cadê o Google? Aqui do Google. E deve ter como configurar outro, WordPress. Então, se você tem uma conta do Google, você pode habilitar o login pela conta do Google, se você quiser. Tem que configurar, mas dá para fazer isso aqui também. Configurações.
Dá pra gente mexer em muita coisa. A gente vê aqui, por exemplo, que ele está usando o PHP, já tem um Git lá dentro. Então já tem algumas coisas, ferramentas instaladas aqui dentro. E outras coisas, ó. Não é só essas ferramentas que estão aparecendo ali, tem uma bordoada de ferramentas que você pode usar dentro do Fabricator. As principais ele já coloca aqui. Mas aí o bacana é fazer o seguinte, ó. Eu posso ir lá em projeto e eu crio um projeto. Eu vou chamar aqui de projeto teste tags. Vai ser o nosso projeto incrível de tags. Você pode definir um ícone para o seu projeto, ele já tem alguns predefinidos aqui. Nenhum deles é bacana, podia poder carregar outro, mas tudo bem. Você pode escolher uma cor para o projeto, eu vou deixar o azul. Você pode botar hashtags, e essa hashtag ela pode ser usada depois para fazer busca e coisa do tipo. E você pode já colocar usuários nesse Fabricator. Então, no caso aqui, eu já vou me colocar dentro desse projeto. E aí você configura quem é que pode ver isso, quem é que pode editar, quem é que pode entrar nesse projeto. No caso aqui, eu vou deixar todo mundo mesmo. E eu vou criar o projeto. Então, agora eu tenho um projeto, que é o meu projeto TEDS, projeto teste TEDS. O usuário já está aqui. Nesse projeto, você consegue ver os membros. Se você tiver subprojetos, a gente consegue criar subprojetos aqui dentro. Eu posso ter um workboard aqui, uma área de trabalho. Você pode importar ou você pode criar um novo. E aqui vem aquele esquema do backlog. Ó. Isso aqui acho que vem lá de metodologias ágeis. Você pode montar as tarefas que você quer que sejam feitas aqui dentro. Por exemplo, eu podia editar esse cara e criar uma tarefa. Qual é o título da tarefa? Por exemplo, criar o sistema. Vamos criar o projeto inicial. Quem é que vai fazer isso nesse projeto? Eu vou botar isso para esse caboclo. Qual é o status dessa tarefa? Mano, está aberta, ninguém resolveu ela ainda. Qual é a prioridade? Pode definir o nível de prioridade. A prioridade é alta. Pode descrever a tarefa. Quem é que pode ver isso? Quais são as tags? Você pode usar aquelas tags que a gente definiu lá para selecionar esse projeto. Aqui já está a tag do projeto TEDS. Quem é que você quer que fique sabendo desse projeto? Você podia colocar aqui também. E aí eu crio a tarefa. Ó. Eu tenho agora uma tarefa criada, que é criar o projeto inicial. Se você voltar lá no início, lá no manifest, você consegue ver essa tarefa aqui também. Ó. Então, eu posso criar as tarefas direto no manifest e aí associar essa tarefa com um projeto. Ó. Eu posso vir aqui e falar, não, esse está associado a esse projeto aqui. Tá? Se você quiser. Senão, você pode fazer direto lá pelo projeto. Vou voltar aqui nos projetos, projeto TEDS. Então, criar o projeto inicial, sei lá, arrumar o problema X PT421Z. Quem que vai cuidar disso? De repente, eu não sei se ele deixa você deixar vazio. Deixar aberto, alguém tem que olhar antes de aceitar. E aí? Então você vai montando o seu backlog, o que precisa ser feito. As cores já vão mudando, provavelmente é porque não tem ninguém designado para essa tarefa. Ele já vai numerando as tarefas, T1, T2, coisa do tipo. Como é que eu vou fazer vocês acessarem isso aqui? Se tivesse isso num servidor com um domínio pré-definido, a gente conseguiria acessar fácil. Só que isso aqui está rodando local na minha máquina. Como é que eu pego uma porta que está rodando local aqui na minha máquina? Eu não tenho um domínio definido para o meu IP e permito que vocês acessem de fora. Existem várias ferramentas ou serviços que permitem você expor uma porta local da sua máquina na web por meio de uma URL. Por exemplo, o ngrok, ele era muito famoso. Tem que assinar para poder usar. Eu não queria um bagulho que precisasse criar conta. Então, não vou usar o ngrok. Mas é um deles. Funciona, tá? Onde é que eu estava agora? Isso. Esse PageKite dá para fazer a mesma coisa. O LocalTunnel dá para fazer a mesma coisa. O bacana dele é que ele é gratuito.
A gente pode usar ele na faixa, não precisa criar conta nem nada disso. Só que ele precisa do Node instalado para rodar. E aí, se você já tem o Node instalado, você já pode pular esse passo 1 e ir lá direto para o passo 2. Certo? Se não, a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui dentro para poder rodar o Node sem ser direto na sua máquina. Eu não queria instalar o Node no meu notebook. Tanto é que se você vier aqui testar, ele não sabe que diabo é Node. Não está instalado aqui. Isso eu quero mostrar para vocês. E eu vou fazer a instalação dele de um jeito em que ele não fica ativo a não ser que eu queira. O cara falou o seguinte, que o Local Tunnel original ele não funciona mais. Mas aí eles criaram uma alternativa que quando eu olhei, isso foi um dia desse, estava funcionando. E é esse cara aqui. Eu acho que ele ainda funciona. Tem que instalar ele usando npm, eu nem tenho isso aqui, ó. Estou mostrando para vocês, eu não tenho o Node instalado aqui. E a gente vai fazer funcionar. Eu vou instalar o Node, só que eu vou usar o Virtual Env do Python. Nossa, que rolo. Para usar o JavaScript, eu vou instalar o Python. Precisava fazer desse jeito? Não. Se você quer instalar o Node direto, ou se você já tem o Node, maravilha. Se não, você pode seguir o que eu estou falando aqui. Primeiro eu vou instalar o Python 3. Provavelmente eles vão falar que já está tudo feito aqui. A primeira coisa, eu vou mandar atualizar os índices de pacotes. E aí eu peço para ele instalar algumas coisas que a gente precisa para usar no Python. Então, algumas bibliotecas aqui que a gente vai precisar. Vai lá, Ctrl Shift V e roda. E aí sim, eu quero instalar o Python. Mas eu vou instalar o Python, a versão 3 dele, já com o pip, que é para instalar os pacotes do Python, o Setup Tools, Python Will, já vai vir tudo de uma vez. O meu já tá, então rapidão, já está pronto. E aí para testar realmente se o Python está rodando, você pode perguntar qual é a versão do Python que está rodando. No meu caso aqui é o Python 3.8.5. Aí eu vou instalar o Virtual Env. Qual que é o problema, não só do Python, mas também do Node, do JavaScript também. Você está fazendo um projeto hoje. Aí você vai lá e instala o Python na versão que está hoje. De repente é essa versão aqui. E aí esse seu projeto usa 5 bibliotecas nessas versões bem específicas aqui. Aí você instalou isso tudo na sua máquina. E aí funcionou, você terminou esse projeto. Daqui a um tempo você vai fazer um novo projeto, mudou a versão do Python, mudou as versões das bibliotecas. Aí você tem que instalar todas as versões mais atuais do Python, das bibliotecas na sua máquina, criar um segundo projeto. Só que aí, se você precisar mexer no primeiro projeto, não vai dar certo. Porque o primeiro projeto precisava de uma versão específica do Python, uma versão específica das bibliotecas. E aí você começa a ter conflito de versão entre as bibliotecas e os sistemas que você está fazendo. A mesma coisa acontece com o JavaScript. Você vai instalando o pacote lá com npm, daqui a um tempo tem atualização, e aí as versões antigas, de repente, não funciona mais, não é legal. Esse Virtual Env, ele faz justamente isso, ele cria um ambiente virtual de desenvolvimento. E aí dentro desse ambiente virtual, você pode instalar as versões que você quiser das ferramentas. E aí quando você quiser fazer um outro projeto, você só cria um outro ambiente. E aí o que está dentro de um ambiente não interfere no outro. Na mesma máquina, eu posso ter versões completamente diferentes do Python, do Node, do npm, e vai funcionar sem dar conflito um com o outro. Esse cara vai fazer isso para a gente. Então esse primeiro comando, eu vou usar o pip para instalar esse Virtual Env para o meu usuário. O meu aqui já está, mas vamos lá. Pronto. Ele instalou o Virtual Env. E aí eu vou instalar uma ferramenta para facilitar o uso do Virtual Env, que é esse Virtual Env Wrapper. Ele, com alguns comandos mais fáceis, você consegue botar o ambiente no ar, fechar o ambiente, coisa do tipo. Então, vou copiar esse cara também. Vou colar aqui. Pronto. E aí eu vou criar um diretório onde eu quero que ele armazene
esses ambientes do Python. Então, os ambientes vão ser criados dentro de um diretório específico da sua máquina. Eu vou criar esse diretório, eu vou chamar lá no meu diretório do meu usuário, .envis python node, no caso. Porque eu vou trabalhar com o node lá dentro. Não precisava ter colocado o node aqui no nome, podia ter botado envis python. Então eu vou criar esse diretório. No meu diretório do usuário, .envis python node. E aí eu vou colocar esse virtual env wrapper na inicialização do shell. Ou seja, quando eu abrir um terminal, como esse aqui, eu quero que esse virtual env wrapper já esteja configurado e pronto para ser usado. Para isso, eu vou abrir esse arquivo. Ó. No meu diretório do meu usuário, esse arquivo .bashrc. Então, a gente pode editar ele aqui direto com o shed. Ó. Shed til/.bashrc. Ele vai abrir para a gente o arquivo de configuração do bash aqui. Lá no final do arquivo, eu já tenho algumas coisas específicas do Maven aqui. Eu vou acrescentar esse pedaço ó, do 132 aqui. O que tem colocado aqui? Eu estou explicando para ele, olha, o diretório de trabalho é o diretório onde eu criei lá, ele é envis python node. O diretório de projeto vai ficar lá dentro de documents. Nem precisava disso. Qual é a versão do Python que eu quero que ele use? É a versão do Python 3 da minha máquina. E aí, onde é que está o virtual env wrapper? Onde é que está o executável do virtual env? Ele foi colocado nesse diretório aqui. Por último, eu rodo esse virtual env wrapper, que é para facilitar o uso do virtual env. Joga essas 5 linhas aqui no bashrc. E aí você pode fechar o terminal que está aberto agora, né, e abrir de novo. Na primeira vez vai aparecer esse monte de coisa aqui, porque era ele que está rodando e criando algumas coisas que não existiam antes. Se você tentar abrir de novo agora, não aparece mais. É só na primeira vez que aparece aquele monte de coisa. O bacana agora é que você pode usar os comandos do Virtual Env Wrapper para botar ambientes virtuais no ar ou fechar eles, por exemplo. Aqui, por exemplo, ls virtual env, ele lista os ambientes virtuais que você tem na sua máquina. Eu não tenho nenhum. Eu consigo mostrar o ambiente, eu consigo remover, eu consigo trabalhar dentro de um ambiente. Esse work on é para escolher um ambiente onde eu vou trabalhar. Eu consigo desativar um ambiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse ambiente para o local tunnel. Para isso, a gente usa esse comando, ó, make virtual env e o nome que você quer. Então, eu vou rodar aqui, ó, make virtual env local tunnel. Observe que o meu prompt aqui está aparecendo o local tunnel do lado. Ele criou um ambiente virtual para mim, lá no diretório envis python node, que é o diretório local tunnel. E aí eu posso agora, eu estou dentro desse ambiente. Tudo que eu fizer dentro desse ambiente vai ficar restrito para o ambiente local tunnel. E aí, se eu não quiser mais trabalhar aqui dentro, eu posso dar um deactivate. Pronto, sair dele. Ah, preciso trabalhar naquele projeto de novo. Opa, trabalho aqui no local tunnel. Voltei para aquele ambiente. Então, cada ambiente pode ter uma versão completamente diferente de Python, de bibliotecas, do que for. E nada disso interfere na minha máquina real. Está específico dentro do ambiente do local tunnel aqui. O que eu vou fazer lá então? Eu estou trabalhando nesse diretório, nesse ambiente. Para desativar, eu já mostrei, é o deactivate. Agora eu vou instalar o Node-Env. Do mesmo jeito que tem o virtual env do Python, eles criaram também um ambiente virtual do Node. Dentro do virtual env do local tunnel, eu vou usar o pip para instalar o Node-Env. Então, ó, dentro do ambiente do local tunnel, instala o Node-Env. Pronto. Qual é a versão do Node-Env que ele instalou? Se você quiser ver, ó, 1.5.0.
E aí eu posso usar esse Node Env para escolher qual é a versão do Node que eu quero. Tá? Como é que eu faço para usar esse Virtual Env junto com o Virtual Env Wrapper e o Node Env? A gente roda Node Env-P, ele vai pegar a versão mais nova do Node. Se você quiser uma versão específica, você pode colocar Node Env-P, e aí você fala, olha, eu quero essa versão do Node, ou então você pode ainda, eu quero essa versão do Node e essa versão do NPM. Vamos pegar a versão mais nova, ó. Vou botar Node Env-P. Lembrando, dentro do ambiente virtual do Local Tunnel. Tá lá, pegando o Node 15.3.0. Tá feito. Como é que eu sei que deu certo? Se eu testar, olha, Node-V. Tá lá, eu tenho um Node versão 15.3.0. Se eu perguntar qual é a versão do NPM, 7.0.14. O bacana é que se eu sair desse ambiente, ó, se eu der um deactivate, eu não tenho Node na minha máquina. Eu não tenho NPM na minha máquina. Mas se eu voltar para o Local Tunnel, agora eu tenho o Node. Node-V era bom, né? Ctrl C. Eu tenho o Node e eu tenho o NPM. E aí o bacana é que se você precisar de uma outra versão do Node, você pode sair desse Virtual Env do Local Tunnel, pode criar um outro, instalar uma outra versão do Node. E aí todas as bibliotecas que eu instalar do NPM agora vão ficar restritas a esse ambiente virtual. E aí eu posso ter ambientes completamente diferentes, com versões completamente diferentes das bibliotecas e do Node instalado. Eu acho bacana deixar dessa forma. Se você quiser ver uma lista das versões que você pode usar, aí ó, todas as versões do Node que você pode precisar. Agora, dentro do ambiente do Local Tunnel, eu posso usar o NPM para instalar o Local Tunnel. Olha lá, o NPM está rodando. Baixou para mim. Está instalado dentro desse ambiente. Não está interferindo com a minha máquina. É só fechar o ambiente que não tem nada a ver mais com o Node aqui. Aí vem a parte de expor a porta na web. Eu vou botar lá Local Tunnel LT. Qual vai ser o host? Eu quero que seja essa URL aqui. -P. E qual é a porta que eu quero expor? 8000. Essa URL, na verdade não é a URL que eu quero, essa é a URL do serviço. Eu estou pedindo para o Local Tunnel entrar nesse serviço, pedir para ele exportar essa porta minha e ele vai me devolver uma URL. Essa URL eu posso acessar de qualquer lugar da internet. Então eu vou colar o comando, pega a minha porta 80 e exponha. Pronto. Ó. Essa URL aqui, ó. Eu tirei o proxy reverso, eu vou deixar a rede. Vamos voltar lá na prática. Eu vou criar novamente, mas eu vou pular essa etapa do proxy reverso. Eu vou tentar botar direto na minha máquina, direto no localhost. Vamos ver o que vai virar. Eu vou criar o volume. Vou criar o banco. O banco não tem problema. Está na mesma rede. Eu vou criar esse volume aqui. Só que agora a gente vai mudar algumas coisas desse comando aqui. Porque agora eu não tenho mais esse virtual host. Acho que é só isso. Vou colar aqui. Pronto. Então, não estou mais usando o proxy reverso. Então, para acessar esse cara, se eu vier agora 127.0.0.1, não. Se eu fizer HTTPS, e aí na hora de pôr ele no ar, eu ponho desse jeito aqui. Pronto. Startei. Vamos voltar aqui. Tá. Isso acontecia antes. Eu tentei acessar via HTTP. Vou tentar fazer agora via HTTPS. Ele vai reclamar porque o certificado não é seguro. Eu mando ele assim mesmo e abriu. Agora eu vou pegar a minha porta 443
E vou tentar expor. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tentar expor 80. Para ver se vocês pelo menos chegam até aqui. Igual a true. False não, true. Como assim plain HTTPS? Aqui. Conexão insegura. Eu usei HTTPS. Ó. Isso aqui, acho que eu sei porque tá dando errado. Lembra que a gente rodou um comando dentro do Fabricator para dizer qual que era a configuração, qual que era o URL? Talvez eu tenha que fazer a mesma coisa aqui. E aí eu teria que falar para vocês que a URL é essa URL aqui. 3, não sei, vamos descobrir. Mudou, vamos testar. O comando que eu fiz foi esse aqui. Eu estou acessando o serviço deles, o serviço deles está encaminhado para minha máquina e eu estou vendo o conteúdo aqui. Ah, agora ele não aceita 127.0001. Vocês façam o seguinte, tenta registrar uma nova conta. Não, isso não é bom. Ó. O Fabricator acha que você está usando HTTP, mas o seu cliente está convencido que está usando HTTPS. Isso é um problema de configuração com sutis, mas consequências sutis, mas significantes. Aí, ó, já chegou 3 usuários novos pedindo autorização. Como é que eu aprovo? Manage. Approve. Pronto, agora vocês todos são membros do sistema, vamos pensar assim. E aí eu posso, por exemplo, pegar... Ah, eu criei tudo de novo, é por isso que não tinha nada. Eu fechei, destruí o container e criei novamente. Então eu vou ter que criar de novo o projeto. Aí você põe membros iniciais. Eu posso escolher, ó. Eu quero eu, o Bruno, Carlos, a Jaqueline e o Vinícius. Pronto, tá todo mundo no mesmo projeto. E a gente pode começar a criar tarefas agora. Eu acho que vocês podem criar. Tenta vir aqui no Fabricator, nos projetos. Agora deve ter um projeto para vocês aí. E aqui, clica no lápis, tenta criar uma tarefa. As tarefas são as atividades que têm que ser feitas no sistema. O que tem que ser implementado, o que tem que ser arrumado, melhorias, bugs, versões futuras, você pode tudo jogar como tarefa. Bom, eu vou criar a primeira lá, porque aí vocês fazem a mesma coisa. Por exemplo, eu já podia estar nesse projeto. Alguém criou um. Criar uma tarefa. Criar o projeto inicial. Quem vai fazer isso? Eu podia definir quem que vai ser responsável por essa parte. Vou deixar para mim mesmo aqui. Está aberta e ela tem a prioridade alta. Todo mundo pode ver. Está criado. Alguém criou uma tarefa, mas não botou ela no projeto. Quando você cria a tarefa, na hora de botar o tag, você tem que colocar, por exemplo, o projeto atual. Você vier aqui no Manifest, tarefa 3 foi a que eu criei. Ela está designada. Ó, T2, ó. Sem imaginação. O Carlos criou ela, mas deve estar faltando alguma coisa. Aí eu posso designar ela, eu posso mudar o projeto. Ah, não, já está no projeto tags. É que você colocou como aberto para triagem. Então alguém tem que vir nessa tarefa e
melhorar ela e designar ela com alguém, tal coisa do tipo. Por exemplo, eu vou passar ela pro a Jaqueline. Vamos ver se mudou lá no projeto. Aí agora ela está aqui, ó. Então você tem as tarefas criadas. A cor tem a ver com o tipo da tarefa. A vermelha é porque ela tem a prioridade mais alta. E já tem quem já está designado para cuidar da tarefa. Deve ter um jeito de você arrastar isso aqui, ó, e mudar de repente. Não, criar o projeto é mais importante. Deixa ela no início aqui. E isso aqui é um das. Esse é o workboard, mas você pode ter outros aqui. Deve ter como você criar. Ah, ó, DD coluna. Sei lá, bugs. Então eu posso aqui ter uma coluna agora e aqui ficariam os problemas. De repente esse cara vem para cá, ó. Os outros são tarefas de criação. Então você pode ter colunas diferentes de tarefas diferentes. Você chega no serviço, abre o teu projeto, já tem as tarefas, vê se é para você e aí vai trabalhar nessa tarefa. Essa é uma das ideias aqui. Mas não é isso que eu queria mostrar. Isso aqui é legal, mas não é esse o ponto. O que eu quero fazer ainda, e eu acho que agora vai dar certo, já que a gente consegue acessar esse Fabricator pela internet, é associar isso ao GitLab. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o GitLab. Eu vou criar um projeto no GitLab e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou associar um repositório do GitLab com aquele projeto. E aí, quando eu fizer um commit, o que eu pretendo fazer é, a partir da mensagem de commit, o Fabricator vai atualizar a situação das tarefas. Ele vai fechar as tarefas a partir do commit que você fez direto no GitLab. Eu vou criar um projeto novo. Vai ser um projeto Maven. Eu vou usar aquele archetype de testes. O group eu vou chamar de TEDs. O artefato eu vou chamar de projeto Fabricator. Ele criou o meu projeto. Esse projeto ele não tem nada lá dentro. Vou criar só uma classe principal aqui. Para a gente ter alguma coisa no projeto. Então, eu criei esse cara. Eu vou colocar um arquivo git ignore aqui. E nesse arquivo, deveria estar aqui dentro do projeto, né? Eu criei ele clicando aqui, mas ele não está mostrando o arquivo. Deixa eu ver. Ainda mais que o arquivo é oculto. Não, está lá dentro. Criou o arquivo git ignore. O que a gente vai fazer então? Eu vou inicializar o repositório aqui dentro. Por que eu fechei o terminal, eu não sei. Bom, inicializei. Vou adicionar todo mundo. Não, vai dar certo. Cria o projeto. E aí que vem a sacada deles. Eu não posso só colocar cria o projeto. Ele não vai entender isso, a informação que está aqui. Eu preciso passar mais coisas nessa mensagem. Aqui é para falar que referencia. Aqui é para fechar. Eu posso falar closes e o nome da tarefa. Então, por exemplo, a gente criou aqui a tarefa T3, ó, criar o projeto inicial. Commit e falar, olha, closes T3.
Eu crio o projeto, fecha T3. Comitei. Isso está local, não tem nada a ver com o GitLab ainda. Vamos partir lá para o GitLab e vamos mandar isso aqui para lá. Ligar isso aqui com o GitLab. Então, aqui em projetos, eu vou criar um novo projeto. Projeto Fabricator. Ele vai ser público. Pode ser público, não tem problema. E eu acho que isso aqui já estava configurado. A gente já fez. Aí ele te dá as explicações, lembra? Se você estiver criando um repositório novo, você faz isso. Ah, você quer fazer um push de um repositório e um diretório que já existe. É isso aqui. Não, eu quero fazer um push de um repositório que já existe. Esse é meu caso. Eu já criei o repositório, já tem inclusive commit lá dentro. Então ele te fala, olha, entra no diretório, muda o origin, se bem que acho que nem tem origin definido lá ainda. Vamos ver se eu fizer isso aqui. Não existe origin, porque não está ligado com ninguém ainda. Então não tem problema. Agora eu adiciono esse projeto do GitLab como sendo o origin do meu projeto aqui. E aí eu mando fazer o push. O meu repositório é git. Eu vou criar um repositório. O nome vai ser projeto Fabricator. Descrição, tags. Aqui eu posso associar esse repositório a um projeto. Ó. Então, esse repositório, projeto Fabricator, está associado ao meu projeto. Criei ele. Agora eu preciso configurar esse repositório. O RIs. Ele está querendo criar com essa URI como se fosse um repositório do Git dentro dele. Eu sei que dá para habilitar isso, mas não é o que eu vou usar aqui. Qual é o RI do meu repositório? A gente vai lá no meu projeto Fabricator, aqui embaixo, né? Essa é a URL. Para eu poder acessar direto git@gitlab, eu preciso da chave SSH. Mas se acontecer, dá errado. Ó, observe. Copie de um repositório remoto. Tipo de display visível como criei. Você não pode setar essa URL, observe, because another URI... Tá. O problema é o seguinte. Volta aqui. Quando eu criei os repositórios, acho, nossa, eu tô perdido que nem um louco. Já tem uma URL pré-definida como leitura escrita. Eu tenho que desabilitar essa antes de poder mexer na outra. Então eu vou mexer nessa URL e vou mudar aqui, ó, o tipo de I/O que estava dando problema. Eu vou tirar, vou botar no I/O. Agora eu vou voltar lá de novo. Sem I/O. E agora eu vou criar a minha Git para observar. Ver se agora ele aceita. Isso, aceitou. Volta para cá. Ó, SSH, ó, o Git acessando, está observando. Então, o jeito de eu tirar essa aqui agora, né? Porque eu não preciso mais dela. Bom, mas essa aqui está configurada. Tá criada, pelo menos. O problema é que ela não vai conseguir pegar as informações. Eu posso criar a credencial aqui. E aí eu posso botar a chave, ó, SSH, para ele conseguir acessar. Mas aí eu vou ter que pegar a minha chave privada do GitLab e botar aqui. Fazer o push desse código para lá. Não vai ser automático, porque eu ainda não liguei o GitLab no Fabricator. Mas eu vou mandar código. Pronto. Foi para o GitLab. Então, o meu projeto agora aqui. Olha lá. Colocou ele aqui. Eu podia botar a chave. Aqui roubada, hein?
E aí a chave privada. Ó, deu certo. E você tem uma credencial. A credencial é a minha chave privada que eu uso para acessar o GitLab. Aí o Fabricator entrou no repositório e fez o download do meu commit. Tá aqui, ó. Ah, tinha que ser... Tá me zoando que tinha que ser minúsculo. Por causa disso que deu erro? Tá me zoando. Vou fazer outro commit aqui. Vou fazer uma mudança ridícula aqui. E vou tentar mandar a mensagem de novo. Vai, tranqueira. Salvei. Vamos adicionar. Git commit "-m". Tranqueira. Fecha T3. E aí faz um push. Mandei para o GitLab. O GitLab já deve ter mudado aqui. Tranqueira. Já foi. Agora eu tenho que ir lá no Fabricator. Tranqueira, fecha T3. Vamos ver se deu certo. Eu já vi isso funcionar. Por que hoje ele está criando caso? Ó. Cadê o T3? Coisa linda. A gente vier nas tarefas. Tarefas. Todas as tarefas. T3 foi fechado. Ela tá aqui, ó. Mas ela já marcou, ó. Foi resolvida por esse commit com essa mensagem, ó. E quem que fez o commit, ó. Então, eu só preciso tornar esse processo. Não preciso nada, já foi, né? Eu nem precisei atualizar. Já deu certo. Tinha que ter uma forma da gente. Eu não sei de quanto em quanto tempo o Fabricator ele fica olhando o repositório para ver essas informações, né? Agora eu posso fazer isso, ó, é automático. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Você chega na empresa, aí você abre os projetos que a empresa está desenvolvendo, vai lá e vê, eu preciso fazer essa correção de bug aqui, porque está para mim, de repente. Então, eu vou lá, clono o repositório, abro ele e faço o desenvolvimento. Por exemplo, aqui, arrumei o bug. Terminei, testei, funcionou, tá tudo ok, tá tudo beleza. Adiciono, comito, por exemplo, arruma o bug P5, na verdade não poderia falar isso, né? Arruma o bug, sei lá, tal. E aí eu falo para ele, olha, fecha P5. E aí eu passo push, mando pro GitLab. Isso vai entrar aqui no meu projeto. Lá, fechou o T5. E se eu vier agora no Applicator, o que eu fiz? Projetos. Não tem bug nenhum mais. Ó. Não é que ele sumiu, tá? A tarefa continua existindo. Se você vier aqui no Manifest, você consegue ver as tarefas todas. Mas o T5, a T3 e o T5 ó, foram resolvidas. As outras três estão em aberto. Então é uma maneira legal da gente controlar o que tem que ser feito, quem está fazendo, quando é que arrumou, tudo direto por aqui. Eu achei que eu ia ter que configurar um webhook, porque o esquema aqui, ó, eu estava até começando a mexer com isso. Dá para você configurar o GitLab para ele disparar alguma coisa. Então, por exemplo, ele podia entrar em contato com o Fabricator, por exemplo, e avisar, olha, fizeram um commit. E aí o Fabricator não precisaria ficar olhando o repositório de tempo em tempo para ver o que mudou, se mudou alguma coisa. Mas não precisou fazer isso, não. Provavelmente o Fabricator ele deve ter um esquema
que de tanto em tanto tempo ele vai lá e baixa as mudanças do repositório. Bacana também, outra coisa, né? Eu falei, dá para você criar configurar o Fabricator para ele ser o repositório. Então eu não precisaria nem ter o GitLab, de repente. Já ficaria direto dentro da mesma aplicação aqui. O que eu queria é que vocês mexessem lá e conseguissem fazer isso também, mas não vai rolar por conta do repositório que eu criei. A não ser que eu coloque vocês como membros, né? Marcando touca. Pera aí. Membros. Vamos lá. Ah, enviar. Tem grupo, né? A gente criou um grupo, não criou? Turma 2022. Deve ser essa aqui. Botar todo mundo como mantenedor, que vocês vão poder mexer em tudo. Quem que tava na turma? Vamos ver. Ah, membros. Vocês, ó. Luiz, o Carlos, o Bruno, o Carlos Henrique. A Jaqueline não tá no grupo. Deixa eu me convidar pro grupo. Você lembra o seu usuário do GitLab, ô, Jaqueline? Jaqueline? Que Araújo? Te mandei um convite pro grupo. E aí você consegue acessar agora. E aí vocês façam isso, ó. Clona esse projeto, que é o projeto Fabricator. Faz uma mudança qualquer lá dentro. Na hora de comitar, isso aqui eu vou jogar lá depois. Eu não tive tempo nem de traduzir, vocês viram, né? Eu achei isso aqui sem querer e aí eu testei e deu certo. Mas o closes não é a única coisa. Eu podia falar que esse commit ele referencia a tarefa tal. Ou seja, ele faz parte daquela tarefa. Pode fazer parte de mais de uma. Engraçado que aqui ele põe ref com R maiúsculo e o meu closes lá não funcionou, né? Aqui ele põe o exemplo, ó, closes com T maiúsculo, com C maiúsculo. E aí ele põe, ó, por padrão, os prefixos são closed, closes, close, fix. Fixes, eu podia ter colocado a fix, né? Fix T5, porque é um bug, não era uma tarefa. Resolve, invalida, e aí dá para você botar o sufixo também. Então, um prefixo e um sufixo. Então, eu posso, por exemplo, fechar uma tarefa como inválido, ou fechar uma tarefa como não vai ser resolvida, ou então fechar uma tarefa como resolvida, ou arrumada. Dá para montar a frase que você quer que ele use. E o Fabricator é capaz de entender isso e montar as respostas de saída de acordo com o que você escreveu. Arruma os bugs tal e tal. Ele entende isso e aí tira essas duas tarefas, marca elas como resolvidas. Ó, ele mandou closes T2. Se a gente for lá agora, não sei se ele vai atualizar automático aqui. Ou eu tenho que apertar um F5 aqui. Ah, eu tenho que atualizar. Aí eu atualizei e a T2 sumiu. Ó. E aí, se a gente vier lá nas tarefas. Tá lá, T2. Carlos Henrique fez o commit. Fecha a tarefa T2. Qual que é o problema que eu tenho ainda aqui que eu não consegui resolver? Eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Eu não consegui fazer o HTTPS funcionar. Docker localhost com HTTP ele funciona. Só que é o que eu falei, HTTP não é legal. O ideal é que fosse HTTPS. Teoricamente era só eu vir aqui e trocar para HTTPS na porta 443. Por que eu falo teoricamente? Porque o meu proxy ele já está configurado para inclusive receber na porta 443
E o Fabricator já está habilitado para trabalhar com a 443. Então, teoricamente, era só eu ter feito isso aqui desse jeito. E agora deveria mudar esse esquema. Ó. O HTTP está dando erro, mas o HTTPS deveria funcionar. E não funciona. Bitnami Fabricator, que é a imagem que a gente está usando do Docker, e for seguindo essa documentação que tem aqui, ele fala do volume, como é que para você persistir, se você quiser guardar alguma coisa, a gente já fez isso. Como fazer upgrade. Aí ele fala de variáveis de ambiente. Aqui é outra coisa interessante. Uma das variáveis de ambiente é o Fabricator Host. O padrão é 127.0.0.1, que é o que eu estava usando quando eu não estava com o Nginx como proxy reverso. Agora, como eu estou com ele, eu estou usando a própria URL. Mas não adianta eu colocar essa propriedade. Isso é que é doido. Não adianta eu vir aqui e colocar "-e Fabricator host igual a esse cara aqui, ó. E era de se imaginar que se você fizesse isso, já ficasse configurado para ser esse servidor aqui, nessa URL aqui. O restante a gente já mexeu. A porta já está padrão, é a Git. Aqui, ó, se você quiser habilitar um repositório para ser acessado via SSH. E aí é um self-hosted Git repository. Eu não precisaria do GitLab. O repositório fica no próprio Fabricator. O padrão é não. Teria que colocar yes, provavelmente. Usuário e senha, esse aqui a gente já foi. Isso aqui a gente pode testar depois. É para configurar um servidor de e-mail. E aí essas tarefas que estão acontecendo dentro do Fabricator iam acabar disparando e-mails. Quando cria tarefa, quando fecha tarefa, quando recebe alguma coisa, dá para configurar isso lá também. Como migrar não é o nosso caso. Como customizar a imagem, aqui já era interessante, eu parei para olhar. Virtual host no Apache, trocar a configuração toda do servidor web ou usar certificados customizados. Eu pensei, ó, de repente é isso. Fui olhar. Ele te leva lá para a imagem do Apache da Bitnami. É o que está aberto aqui. O Docker Apache da Bitnami. Que o Fabricator ele provavelmente foi feito em cima dessa imagem, entendeu? Eles pegaram essa imagem que já tinha o servidor web e colocaram o Fabricator por cima. Só que eu fui olhar aqui, eles falam, olha, para você configurar aí, Virtual Host, não é o meu caso. Aqui, certificados SSL customizados. O que ele faz aqui, na verdade, é criar um volume. Um diretório onde está o certificado e a chave, ele faz um volume disso com esse diretório /certs dentro do container do Fabricator. Lá no container a gente consegue ver, se você olhar os logs, quando ele inicializou o Fabricator, deu alguns warnings de SSL aqui, ó. Toda vez que a gente rodou, estava dando isso aqui. Por quê? A configuração lá não está ok. Ele está pensando que a URL do Apache era exemplo.com. Porque o Apache está configurado com isso aqui. Mas o certificado SSL que está instalado aqui é um certificado autoassinado. Não é um certificado válido que alguma instituição aí autorizadora tenha feito. Então não deveria funcionar com eles. Mas eu testei isso aqui também, moçada. Eu gerei o certificado, gerei a chave, fiz o volume, tanto é que está lá na prática. Se vocês olharem lá no arquivo, eu tirei, lembra no começo da aula? Eu peguei lá o diretório atual, /certificado e fiz um volume com /certs. O Apache acha esses certificados. Ele achou o certificado, ele usou o meu certificado ao invés de usar o padrão que já vem dentro do próprio Apache. Mas isso também não resolveu o problema. HTTPS não está dando certo. Mais ou menos.
não funciona HTTPS. Vamos ver com o Traffic, que é outro proxy reverso. A ideia aqui é que a gente vai estar usando essa ferramenta Apache 2 úteis para gerar a senha com o hash da senha, na verdade. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou pedir para instalar. E aí vou rodar. Ó. Então, ó, admin 12345 é essa aqui, ó. Usuário e aí a senha, o hash da senha, na verdade, aqui. Para não colocar em modo texto direto lá. Esse valor a gente vai usar lá embaixo depois. Eu vou criar um diretório Fabricator, se bem que aqui eu acho que eu já tenho um diretório Fabricator. Não, tem. Fabricator minúsculo aqui. Então, o que eu te falei, ó. O certificado eu já até tinha criado para a gente usar e testar. Não deu certo. Não foi, não é só botar aquele volume que o trem começar a funcionar. Não resolveu. Eu criei o diretório. A diferença agora é que ao invés de fazer um monte de comando para disparar os containers, eu vou usar um Dockerfile, um Docker Compose, né? .yaml, para startar tudo de uma vez. A gente podia ter feito um desse para os outros também, mas não é o caso aqui. Então eu vou criar esse arquivo nesse diretório. Vamos lá, shed dockercompose.yaml. E aí aqui dentro eu vou jogar isso tudo aqui. Vamos dar uma olhada aqui o que tem. Ó. Primeiro serviço que ele vai colocar aqui é o serviço do Traffic. É o proxy reverso. A imagem, eu estou pegando aqui Traffic 210. Deixa eu só ver se já não tem alguma coisa mais nova. 2, 3, 4. Qual que eu estou usando? 210. Não, vamos pegar uma mais nova. 234 é a mais nova. Se der erro, eu volto. Não é uma boa ideia, hein? De repente mudou alguma configuração, não vai rodar nunca. Mas aqui eu tenho que configurar algumas coisas, ó. Mas eu estou falando aqui, ó, pontos de entrada para web, porta 80 e a parte de segurança 443. Eu quero que ele use, eu estou avisando ele que ele vai ser usado com o Docker. E eu quero um dashboard. Ele tem até um dashboard para você controlar as coisas. As portas 80, 80 e 443 na 443. Deixa eu já aproveitar e fechar o proxy reverso. Destruir tudo aqui. Só o portainer. E aí o volume vai ficar só o MariaDB data ali. E o portainer. Pronto. Ele tem que ter acesso ao Docker para poder pegar informações. E aí vem uma série de configurações. O host vai ser traffic.docker.localhost. Essa vai ser a URL. Eu quero parte TLS. O usuário para acessar o traffic vai ser o admin com aquele hash maluco que mostrei lá para vocês. Isso aqui é 12345, é admin 12345. O que mais que eu me lembre aqui? Eu quero que ele faça o redirecionamento para HTTPS, então tudo que chegar de HTTP vai para HTTPS. A rede, eu chamei de rede. Podia ter chamado de rede TEDs aqui, né? Ou rede Fabricator. Não, deixa só a rede mesmo. Esse aqui não é o Fabricator ainda. Então esse é o primeiro serviço, é só para botar o proxy reverso no ar. O segundo serviço é o serviço app1. E aí ele tem aquele whoami com essa URL aqui configurado. Ó. Então eu estou configurando alguma coisa no traffic. Quando eu chamar essa URL, vai disparar esse container para mim. Na mesma rede. Um terceiro serviço, que é o Hello World do Tutum lá. De novo, Tutum, Docker, localhost. Na mesma rede. E aí a rede, na verdade, é a rede Fabricator. Então aqui deixa eu só vir e tirar essa rede antes que dê erro. Isso. Na hora de criar. Usando esse YAML. Salvei. Coloquei ele aqui lá no diretório. E aí para rodar,
sudo docker compose app -d. Roda em segundo plano, aí para mim. Vai baixar a imagem do Traffic, porque ela é nova. O Ruemai já estava aí. O Tutum. Isso. Está no ar. Então, se a gente vier agora, ó, containers, tá lá os três rodando. O Traffic, o app1 e o app2. E se eu vier agora aqui e chamar essas URLs, primeiro o Ruemai, vamos olhar. Tá lá as informações que ele me retornou. O outro é o Tutum. Tá lá o Hello World do Tutum. E por último, o dashboard do Traffic. Eu pedi para ele habilitar. Vai dar erro de certificado de segurança, para variar. Vai assim mesmo. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá o dashboard do Traffic. Vamos lá de novo. Eu vou me mudar esse Docker Compose. Além de ter o app1, app2, eu vou botar o banco do Fabricator e o Fabricator. Então, vou copiar isso aqui tudo. Vamos editar lá o arquivo de novo. Substituir por isso aqui. Vamos olhar o que mudou. A parte de configuração, 2, 3, 4. Não mudou nada aqui. Eu ainda quero um dashboard, as portas, a senha do usuário admin 1, 2, 3, 4, 5. Os dois serviços continuam funcionando, o app1, o app2. Só que aí vem o MariaDB. É a imagem da Bitnami, root 1, 2, 3, 4, 5. O volume, já está pegando esse volume MariaDB Fabricator Data. Está nessa rede. Eu quero que ele restarte sempre. Não, eu vou tirar isso daqui. Restarta não, senão vai ficar rodando sempre. E aí vem o Fabricator. Já tem o volume sendo usado, aqueles dados que eu tinha colocado, ó, meu e-mail. Vai usar o MariaDB do Fabricator, que é esse container aqui, né? 3306 root 12345. Com essa URL definida aqui no Traffic e já com o HTTPS habilitado. Eu coloquei aqui que ele depende do MariaDB. Então, esse serviço do Fabricator depende do serviço MariaDB. E aí o Docker Compose sabe que primeiro ele tem que startar esse cara antes de startar esse aqui. Os volumes, os dois vão ser criados. A rede Fabricator. Não sei se eu preciso destruir essa rede, a gente vai descobrir agora. Talvez. Para rodar, mesmo esquema, Docker Compose app -d. Tá lá, todo mundo criado. Vamos olhar os containers. Então, ó, eu tenho agora o Traffic Reverse Proxy, o Fabricator, o MariaDB Fabricator e a app1, app2. Tá todo mundo aqui. Vamos olhar no Fabricator se ele já startou realmente. Ainda não. TLS já está habilitado para o Fabricator e para o Traffic. Tanto é que o certificado aqui está dando... Ó, não é seguro, o certificado é inválido. Porque não foi um certificado que eu criei, que eu recebi de uma... Não é um certificado criado normalmente, eu que gerei ele. E aí se eu vier agora e tentar abrir... Vamos lá. Essa URL aqui. Fabricator, Docker, localhost. HTTPS funcionando. O certificado não está sendo... não é válido. Mas eu aceitei e aí deu pau. Ficou faltando aquele comandinho ninja que tem que rodar dentro do Fabricator. É o que eu falei para vocês, não adianta eu vir aqui e colocar aquele Fabricator host. Se eu não rodar esse cara, não funciona. Eu ainda preciso ir lá. Não é legal, né? Tem que entrar num container para fazer funcionar. Conectar nele. E aí avisar para ele que a sua URL agora é HTTPS 443. Ó. Agora sim, se eu vier, funcionou com HTTPS.
Então, embora a configuração seja bem mais chata, tem que fazer um monte de coisa diferente. Lá no outro era tão mais fácil. O do outro não funciona, cara. Aqui eu consigo acessar via HTTPS. Já testamos. Para parar, Docker Compose Down. Vamos dar uma olhada nessa parte do e-mail. Como é que a gente pode fazer para enviar e-mail? Você pode usar o Google para enviar e-mail se você quiser. Só que para usar o Google para enviar e-mail, você tem que entrar lá no Google, mexer na parte lá de configurações de segurança, criar como se fosse um aplicativo para poder usar o código que ele vai te dar, e aí esse código você usa para mandar e-mail. Não vai dar errado, dá para fazer isso. Mas eu pensei, não, vamos complicar esse bagulho. Eu queria usar um servidor de e-mail pronto para fazer esse tipo de coisa, alguém que viva de mandar e-mail. Por exemplo, esse Sendinblue são ferramentas de marketing que você pode usar. É um servidor de e-mail, moçada. Você consegue fazer tipo uma campanha. Ah, eu queria disparar um e-mail para essa lista de e-mails aqui com a minha propaganda de produtos. Eles fazem esse tipo de coisa. E é gratuito para você usar, desde que você, acho que são 300 e-mails por dia. Envia até 300 e-mails de graça por dia. Então, um sistema pequeno que vai fazer poucas coisas e de vez em quando vai te mandar e-mail, perfeito aqui. Tá? Aí, o que você teria que fazer para funcionar isso? Tem que criar uma conta do Sendinblue. E aí a gente faz uma mudança naquele Docker Compose. Não vou nem rodar isso não, só vou explicar. O que mais? E Direct, MariaDB, aqui ó. Na hora de configurar o Fabricator, a gente põe a parte de envio de e-mail. Então, por exemplo, o servidor de e-mail do Sendinblue é esse aqui, a porta 587. Aí você põe o seu e-mail que você usou na criação da conta, e aí você pega uma senha que é gerada pelo Sendinblue. Você, como se cadastrasse uma aplicação e ele te dá uma senha. Essa senha você põe aqui, vai ser feito via TLS. E aí quando você disparasse esse Fabricator, ele ia sair inclusive com a parte de e-mail configurada. Configurar a chave SSH no container do Fabricator para ele acessar o GitLab. Podia ter feito isso, né? Ao invés de ter usado a minha chave privada, eu podia ter gerado uma chave dentro do container do Fabricator e aí colocado a chave. Não pode ter senha na hora de fazer essa chave. E aí você podia copiar a chave privada. Na verdade, você copia a parte pública dela e manda a parte pública lá para o GitLab. E aí o Fabricator ia conseguir acessar o GitLab. Eu podia ter feito isso ao invés de pegar a minha chave privada. Nem lembrei que dá para fazer isso. E aí o GitLab tem um jeito de disparar os avisos para o Fabricator, mas nossos containers estão rodando em nossas máquinas que não tem um domínio válido na internet. Aí é que entrava o Local Tunnel. Eu já mostrei para vocês. E, na verdade, não é o GitLab que vai disparar. O Fabricator fica observando o repositório do GitLab, buscando as atualizações. Mas os nossos containers estão rodando em nossas máquinas pessoais. E eu não sei vocês, mas eu não tenho um domínio válido na internet. E aí entrava o Local Tunnel e a gente já viu funcionar. Eu não sei se o Local Tunnel roda com o Traffic. Vamos testar, tá rodando aqui ainda. Tá online aqui. Eu vou disparar o Local Tunnel. Lembra como é que faz? Eu entro lá no Environment. Vamos ver. Eu testo aqui mesmo. Não precisa nem passar para vocês. 404. Direto via HTTPS nessa porta. Ó, mesmo habilitando HTTPS e o certificado verdadeiro na porta 443, não deu certo. Vou botar a porta 80. E o Traffic ele faz um redirecionamento automático. Vou ver essa URL aqui. Muitos redirecionamentos. Então, não adianta. Se você puser
o proxy reverso rodando, você não consegue acessar ele de fora. Pelo menos não com o local tunnel gerando a URL. Tem que essa URL, lembra que eu tive que... Ah, esqueci, né? Eu tinha que pegar essa URL, talvez seja isso, e gerar ela aqui, ó. Vamos ver se mudou alguma coisa. Acho que eu não botei a porta. Eu falei porta 80. E se eu testar porta 443? Vamos ver. E aí, se vocês quiserem informações, lá no final da prática eu falo como é que você faz para editar as Wix. Tem um artigo aqui. E lá no final, em alguns materiais, fala sobre a segurança do container. Mudar algumas coisas de alguns diretórios de dentro do container para limitar o acesso a esses arquivos. E aí eu tenho um servidor de envio de e-mail que a gente pode rodar de dentro de um container. Esse e-mail call é diferente desse serviço que eu mostrei para vocês do Sendinblue. O e-mail call é um servidor de e-mail. Você pode rodar ele para enviar e-mail e receber e-mail. Ao invés de ter que assinar alguma coisa, você podia rodar ele. Só que aí vem os problemas. O mail call, na verdade, ele é um monte de containers rodando juntos. E um deles já é o Nginx. E aí você teria que fazer a mudança de configuração para conseguir rodar ele por trás do traffic. E aí eu até achei algumas pessoas tentando explicar como é que faria isso. Mas eu não testei, não. Eu devo ter testado, mas não deu certo, por isso que eu deixei desse jeito. Mas se alguém algum dia precisar disparar e-mail e não quiser usar o Google ou outra coisa, tem aqui como é que você cria e dispara um servidor de e-mail. E aí com esse cara você pode disparar e-mails. Tá? Então, para rodar sozinho, funciona. Mas junto não dá certo. E aqui o mesmo problema, com o traffic, com o proxy reverso, eu não consigo fazer o local tunnel dar certo.